Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça. Obrigado pelo perdão. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos. Ajuda, Pai, os teus servos na cidade, Senhor. Guarda os teus filhos, livra do perigo. No campo, Senhor, dá graça aos teus filhos. Livra, Senhor, do perigo, da violência, da enfermidade. Dá graça aos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, intercessores. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossos corações, nos guardando, nos ajudando, encorajando, Senhor, para fazer a tua obra, proclamar, ó Senhor, o teu grande amor, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando e guardando a tua igreja, fazendo maravilhas, ó Senhor, para que possamos cumprir, ó Deus, o nosso dever de testemunhas. Amado Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Senhor. Estamos no ano 32, a nossa programação do rádio, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, porque não temos alternativa. Somos servos, devemos, podemos, precisamos servir. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, meus amados irmãos, segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Um texto extraordinário porque fala da experiência do apóstolo de Jesus Cristo ao final do seu ministério. Muitos de nós, muitas vezes, quando as coisas tendem a ficarem mais complicadas, às vezes vem um desânimo, a pessoa quer desistir, a pessoa quer parar, muitos têm parado. E é interessante, meus queridos, é porque o nosso Deus chama homens e mulheres para o seu serviço e dá a condição para a gente servir. Então, é só se apropriar das armas de Deus, a palavra santa, o poder do Espírito Santo, e se encorajar. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja o bendito nome do Senhor.
Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra. Pedimos, meu Senhor, a Tua direção e proteção. Guarda os meus irmãos da graça, nos dá entendimento, nos dá, meu Senhor, capacidade para absorver, meu Senhor, guardar e vivenciar a Tua palavra santa. Nos livra de todo mal, nos dá a Tua proteção. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, uma vida sem frustração. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo apóstolo Paulo, Paulo converteu-se por volta do ano 35 da era cristã. Alguns anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo já era conhecido, estava na condição de um fariseu renomado, e ele tinha, como a maioria absoluta dos judeus naquele tempo e agora, tinha uma grande reserva ou aborreciam de uma forma aberta qualquer doutrina que quisesse fundamentar-se, que alegasse estar fundamentada nas Escrituras e reconhecesse alguma divindade, a não ser a divindade do Shema. Todo judeu, desde a idade mais tenra e de épocas mais remotas, todos os judeus aprenderam o Shema, aquela exposição da verdade de que os céus e a terra são produtos criados pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que se manifestou como Todo-Poderoso, El Shaddai. E o Shema é isso: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, era muito difícil para um judeu no primeiro século, como é agora e será em qualquer época, um judeu admitir o senhorio de Cristo. Só com a conversão, só com verdadeira conversão, porque eles não admitiam que Deus tivesse alguma coisa a revelar que não tivesse revelado ainda. E isto é, na verdade, vaidade humana. O nosso Deus não tem limite. O nosso Deus não tem limite. Não conhece. É uma das realidades da divindade é não ter limite. Deus pode todas as coisas. Então, por que Deus não falou de seu filho no começo? Porque estava reservada para o fim. Por que Deus não falou do céu, não falou do juízo final no começo? Estava tudo reservado para o fim. Muito embora todas as gerações tenham, todas aquelas dispensações tenham o seu apocalipse, mas Deus, na sua longanimidade, queria e quer tratar com todos os homens. E vai tratar com todos os homens. Mas Deus não tinha nenhuma obrigação de revelar tudo de uma vez a quem não poderia cumprir, porque os judeus não conseguiram cumprir até hoje. Assim como nós, igreja, nós não cumprimos o evangelho como deveríamos. Eu já, desassustado por causa de tudo, acho que nós estamos vivendo uma espécie de grande mentira quando colocamos o reino de Deus e a sua justiça. Não estamos fazendo isto nem na igreja evangélica. Nem na igreja evangélica. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Se fosse, nós temos algumas práticas, mas a palavra como regra de fé e prática, com igreja semeada em tudo que é rua. Que fé e prática é essa?
que não consegue nem se entender? Que prática é essa que não consegue conviver? Que prática é essa que o problema é se separar? Então, parece que nós temos mais facilidade de nos enganar do que era de esperar. E os judeus se enganaram muito, porque não admitia, como não admite até hoje, que Deus tivesse algo que não tivesse revelado a eles. Então, o apóstolo Paulo, que se converteu com cerca de 35 anos e trabalhou mais uns 35 anos ou mais, e morre lá com 70 e poucos anos, e sofreu muito. Quando o Senhor Jesus apareceu a ele naquela conversão traumática, Jesus só questionou por que a perseguição, mas não disse a ele direto que ele ia sofrer. Deus disse para o Ananias, que foi orar por ele. Para o Ananias, Deus disse: ele vai sofrer, eu lhe mostrarei quanto devo padecer pelo meu nome. Mas a ele mesmo o Senhor não assustou. E aqui o apóstolo está encorajando, não podemos dizer um sucessor, mas uma pessoa que ele preparou para o trabalho de Deus, que era o Timóteo, aquele jovem, filho de um casamento misto. A mãe era judia, o pai era grego. Mas ele tinha muita habilidade, muita capacidade e muito temor. Então o apóstolo Paulo responsabilizou aquele homem, consagrou aquele homem e impôs sobre aquele homem grande responsabilidade. E aqui está simplesmente confirmando isto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues, cumpra o teu ministério, pregue a palavra, insista em pregar, insista em fazer, a tempo e a fora de tempo, redarguindo, repreendendo, exortando, corrigindo, mas com longanimidade. Com longanimidade. Não se pode forçar. Não podemos forçar. Ninguém pode transformar, converter, mudar. Não. Não se pode. Não é papel do homem. O homem prega, Deus transforma, Deus converte. E o homem que prega precisa ter a longanimidade. A mulher prega. Hoje, louvamos a Deus pelas mulheres que pregam, que ensinam. Eu tive professoras e tenho professores. Louvamos a Deus pelas mulheres. Mulheres que têm temor de Deus, graça e humildade. Não usurpam. É desde a época de Cristo que as mulheres têm muita importância na igreja. Mas é preciso a longanimidade. Mulher não transforma, homem não transforma. Quem transforma é Deus. A gente prega e deixa Deus agir. No versículo 3, o apóstolo diz para o jovem pastor, o jovem evangelista, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Terão incômodo, comichão nos ouvidos, é incômodo, se estarão incomodados, se ouvir a doutrina se incomodam, se aborrecem, se perturbam. Comichão nos ouvidos não é um problema físico, não, é um problema espiritual, aborrecimento, não querem ouvir. Muito embora amontou em doutores conforme as suas próprias concupiscências, sua consciência, o seu desejo, e ficam aquele rasga-seda, os homens elogiando, doutor, fulano de tal, grande homem de Deus, sumidade, é isso, é aquilo, capacidade, não sei o quê,
E nós louvamos a Deus pelos homens capacitados, pelas mulheres capacitadas, mulheres escritoras, mulheres professoras, mulheres compositoras, mulheres atuais, que atuam na igreja do Senhor Jesus, que faz um trabalho grandioso. Mas ninguém transforma. Ninguém transforma. Mas é necessário ouvir. No versículo 4 diz que se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Parece que o apóstolo estava vendo o que está acontecendo hoje. Mas era o Espírito, a palavra inspirada, é o Espírito Santo quem deu, foi o Espírito Santo quem falou, foi o Espírito Santo quem revelou, e ele fala com clareza. Aqui no versículo 5, a questão pessoal. Mas tu, meu filho, tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, seja paciente, seja generoso, seja atencioso, seja direto, seja zeloso. Ser sóbrio em tudo. Vai ter aflições, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu papel, cumpre o teu ministério. O meu terminou, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. A morte, partida aqui, não era viajar para outro lugar, e tirar férias, ir para as Bahamas ou ir para as ilhas gregas, não. Era morrer, isso aqui, partida. O tempo da minha partida está próximo, mas não estou devendo. Eu combati o bom combate. E que bom combate é esse, irmãos? Que combate foi esse? Ele lutou com as feras. Ele foi apedrejado. Ele sofreu naufrágios. Ele foi perseguido. Ele tinha inimigos. Alexandre, inimigo. Tinha o Himeneu, inimigo. O Diótrefes, inimigo. Inimigos, porque ele pregava a palavra, a verdade, a palavra do Senhor, sem nenhuma fantasia. Os outros misturavam com filosofia grega, os outros misturavam com pensamento grego. E a palavra do Senhor não precisa de adorno. Ser sóbrio, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque o meu está terminando. Estou sendo oferecido a minha carreira, eu estou terminando. Combati o bom combate. Combate grandioso. Quantos naufrágios, quanta aflição, quanta perseguição. E uma vez foi apedrejado, arrastado para fora da cidade. Alguém entendendo que ele estava morto. Aí vem aquela nossa pergunta: e por quê? Deus seja louvado na vida dos seus servos. Deus seja exaltado no ministério dos seus servos. Deus podia livrar aquele homem, sim, mas Deus também queria. O Senhor Jesus tinha dito antecipadamente: Ele vai levar o meu nome aos magistrados, para ele pregar para toda a corte italiana, para ele pregar para os exércitos romanos, para ele pregar para os tribunos. Ele precisava sofrer acusações. E ele pregou para os reis, ele pregou para os tribunos, ele pregou para os centuriões,
ele pregou para os carcereiros, ele era uma verdadeira testemunha do que Deus fez, do que Deus faz. Aí, meus amados irmãos, ele diz que está sendo oferecido como aspersão, um sacrifício. E o tempo da partida está próximo. Mas combateu, concluiu, combati o bom combate, acabei a carreira. Como é bom a gente saber que não fugiu. Como é bom a gente saber que não enveredou. Como é bom. Como é bom saber que não enveredou, não sacrificou a palavra, a verdade, não negociou. Isto é maravilhoso. Qual a vantagem? Coração limpo diante de Deus, mente tranquila diante de Deus, absoluta segurança. Não houve da minha parte nenhuma movimentação para ceder. Não cedo, não cedi, não vou ceder. Foi isso que ele fez. Combati o bom combate. Foi acusado de todas as naturezas, de todas as maneiras, acusado por fariseus da sua nação e acusados por magistrados de outras nações. Sofreu todo tipo de perseguição e acusação. Permaneceu. Aqui ele diz: eu combati e eu venci. Combati o bom combate. Eu venci, e terminei. Não impediram o meu trabalho. Eu terminei. Eu terminei. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora é só o resultado. Desde agora, a coroa da justiça me espera. Está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A coroa da justiça. Eu acho linda a exposição, a doutrina das coroas. Coroa de justiça, coroa de glória, coroa de vida, a coroa da vida, a vida eterna, a coroa da justiça por não ter praticado injustiça, a coroa de glória por ter preferido sofrer, passar por aflições, preferiu muitas vezes estar no anonimato do que a glória passageira deste mundo. Então, meus amados, algo grandioso acontecia na vida do apóstolo Paulo e ele recomenda Timóteo para continuar. O Senhor me dará a coroa naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esqueceram da vinda de Jesus. Esquecemos da vinda de Jesus. Não se prega mais santidade, santificação, vinda de Jesus. Não se prega. Parece que reinventaram uma igreja. Reinventaram a fé. Não é verdade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza absoluta das coisas que vão acontecer. A palavra vai se cumprir. Jesus vai voltar. Precisamos o perdão, a graça e a perseverança para estar de pé diante do Filho de Deus. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e abençoe grandemente, abençoe ricamente, abençoe poderosamente, que esta geração receba a graça e não confie nas facilidades e na religiosidade. A religião não garante nada, o que garante é a fidelidade. Vamos orar ao nosso Senhor. Hoje a nossa oração é pelos nossos amados irmãos que estão na missão nos países onde há falta de liberdade para pregar o Evangelho de Jesus. Bendito Deus,
Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Agora, Pai, nos dá graça para continuar fazendo o teu trabalho, levando a mensagem, levando a palavra, Senhor. Ó Deus, opera salvação, transformação, milagres, faz maravilhas, ó Deus, na vida da igreja. Guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Senhor querido, agora te apresentamos os missionários que estão, meu Senhor, em outros países. Ó Deus, tu conhece, tu sabe, meu Deus, a dificuldade deles para pregar, meu Senhor, no mundo socialista, no mundo muçulmano. Ó Deus, tenha misericórdia deles, da graça, da sabedoria, da vitória, dá, meu Senhor, a prudência necessária para levar a palavra com sabedoria e poder. Deus fiel, Deus maravilhoso, guarda a tua igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.